Vereadora Silvia, vereadora Elaine do quilômetro periférico, presidente. por favor. Primeiro, eu queria avisar o vereador Rubinho, que está fazendo a partes aqui, que de repente ele poderia ir para frente da Câmara agora, porque acabou de começar um marmitaço. E talvez ele possa esclarecer a população que está lá embaixo sobre esses pontos que ele colocou aqui. Mas eu não pretendo discutir o seu projeto, Posso Rubinho. só Acho fazer que, uma ponderaçãozinha? Se me permite? se for muito rápido. Não é tão rápido. Então não posso, porque você já pegou bastante tempo do PSOL hoje. Mas hoje a gente veio aqui falar do PL do Pio Central, que é um PIO, né, um projeto que fala de mudanças que vai viabilizar a Esplanada da Liberdade. Uma série de mudanças para transformar o território. Tem vários pontos nesse projeto que, para a gente do PSOL, é bem preocupante. Eu queria falar de algum deles. O primeiro ponto que eu acho que precisa ficar muito evidente nessa discussão é que esse PIO vai inviabilizar áreas verdes que ainda nem existem. E como que isso vai acontecer? Havia ali naquele território uma previsão para algumas áreas verdes serem instaladas. E com esse projeto agora, há uma previsão de que não, de que nesse projeto eles vão se reclassificar algumas áreas verdes para áreas de transformação, que vai acabar com essas áreas e permitir que essa região se transforme mais ou menos numa segunda Anhangabaú. Todo mundo viu o que aconteceu ali na região do Anhangabaú com a alteração que foi feita, e é isso que está sendo pensado para esse território. E quando a gente está falando de impermeabilização de solo, a gente está falando de um problema que a cidade de São Paulo conhece muito bem e que tem se agravado. Várias vezes a gente tem discutido isso aqui na Câmara Municipal com as crises climáticas. A gente fez uma CPI aqui, o presidente da CPI está aqui, e uma das orientações, inclusive do relatório da CPI, é que os vereadores se preocupassem em não votar projetos na Câmara Municipal que, de alguma forma, pudessem agravar o problema das crises climáticas aqui na cidade de São Paulo. E não é isso que a gente está vendo, a gente está vendo exatamente o contrário. Há pouquíssimos meses desse relatório ser apresentado aqui na Câmara Municipal. Mais uma vez, a gente está fazendo um projeto urbanístico sem considerar da maneira que deveriam ser consideradas as questões climáticas da nossa cidade. A cidade de São Paulo já sofre há muitos anos com enchente. E isso tem se agravado cada vez mais, e a gente está fazendo com que isso aconteça de novo. Um segundo ponto que eu queria trazer para a discussão já foi até abordado aqui pela vereadora Silvia antes da minha fala. Mas eu queria falar da região da Liberdade e do Beco dos Aflitos, em especial. Inclusive, a gente tem uma emenda protocolada na Lei de Zoneamento para tentar proteger o Beco dos Aflitos como patrimônio na cidade de São Paulo, e explico por quê. A vereadora Silvia já começou a falar aqui. Pouca gente sabe dessa história, e isso tem a ver como a cidade de São Paulo e como o país fez questão de apagar a história da população negra, mas o bairro da Liberdade e este território em especial, a Igreja da Liberdade, a Igreja do Beco dos Aflitos, né, e o Beco dos Aflitos, tem um papel fundamental na história negra da cidade de São Paulo. Inclusive, do lado, onde há um cemitério, foram encontradas ossadas de 9 corpos ali, que são corpos de descendentes de corpos de escravizados, né? Corpos que estão ali naquele território, porque aquela era uma igreja dos negros. Muita gente também não se lembra, mas, infelizmente, a Igreja Católica separava as pessoas e fazia com que negros pudessem entrar dentro das igrejas separadas das igrejas dos brancos. Então, a Igreja da Sé era uma igreja que era para os brancos e o Beco dos Aflitos era uma igreja para os negros. E aquela região, aquele território, aquele solo, ele contém a história negra ali, soterrada embaixo. O Beco dos Aflitos e a história que é defendida no Beco dos Aflitos é parte que foi preservada por conta da luta e da militância da população negra, mas nunca recebeu. Pouquíssimas vezes, nunca recebeu nenhum apoio da municipalidade para que aquilo virasse, de fato, patrimônio da cidade de São Paulo, para que as pessoas pudessem conhecer aquela história. Aquela igreja, hoje, sofre porque não tem restauração. Aquela igreja, hoje, às vezes não consegue celebrar o terço. As pessoas que celebram naquela igreja não conseguem rezar o terço, porque a Prefeitura de São Paulo autoriza feiras na frente da igreja na hora do terço. Aquele território é completamente esquecido, e aí eu corroboro a fala da vereadora Silvia. É importante celebrar todas as culturas da nossa cidade, e a população japonesa tem sim que ser comemorada, respeitada.
Mas como é que a gente pode celebrar a cultura japonesa e pisar e ignorar completamente a história da população negra, sobretudo num território que fala, que preserva e que tem sido até, inclusive, discussões. Até o governo do Estado está conseguindo fazer algum tipo de reparação quando a gente fala da estação Saracura, que vai lembrar o território negro na região central. Mas a cidade de São Paulo, mais uma vez, finge que ela não existe. Eu quero relembrar aqui que no primeiro ano de mandato, a gente fez uma pergunta aqui para o secretário de urbanismo que estava na casa, numa audiência pública, e a gente perguntou para ele qual era o plano da Prefeitura de São Paulo para preservar a história negra, o que ele pensava sobre isso. E ele não entendeu o que eu perguntei, ele sequer sabia do que eu estava falando, ele me respondeu sobre Eia Rima. Praticamente 4 anos depois, a gente segue com os planos urbanísticos, desconsiderando totalmente a população negra dessa cidade, desconsiderando totalmente as crises climáticas que a gente pode enfrentar. Então, fora os ataques que alguns parlamentares da base aqui promovem à população preta e pobre, o próprio governo, o próprio executivo e Ricardo Nunes não estão preocupados de forma nenhuma com a população negra e pobre nessa cidade. Que morra a sua história ou que morra afogado na enchente.